Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula, continuando com o nosso trabalho com histórias em quadrinhos. Só que dessa vez nós vamos sistematizar o conteúdo e fazer algumas atividades, tá certo? Primeiro vamos fazer uma revisão do que aprendemos sobre a história em quadrinhos, sobre HQ. Você assistiu aos vídeos apresentados aqui na sala virtual de língua portuguesa e percebeu que, como o Rino Félix explicou, qualquer história contada em forma de quadrinhos com desenhos é história em quadrinhos. Além disso, conheceu um pouco mais sobre a história desse tipo de texto tão divertido, não é verdade? Em nossas videoaulas, você conheceu um pouco sobre as etapas e os elementos que fazem parte do processo de criação de uma HQ. Agora chegou a hora de anotar no caderno. Se você já fez a anotação ao assistir aos vídeos, então só acrescente o que não tiver sido anotado ainda. Mas se você não fez anotação alguma, então copie em seu caderno o conteúdo a seguir. Para facilitar, o conteúdo a ser copiado foi colocado num fundo azul. Anote em seu caderno, então, o título História em Quadrinhos. E a seguir, copie esse texto. Logo depois, anote elementos de uma história em quadrinhos e copie esse texto. Complemente com esse. Finalmente, coloque etapas de criação de uma HQ. E copie as etapas, conforme nós vimos nos vídeos. Finalize o texto das etapas. Agora, vamos fazer uma HQ? Essa é uma proposta, não é uma atividade que você seja obrigado a realizar, mas é uma proposta, um desafio. Quem gosta de desenhar, quem gosta de criar histórias em quadrinhos, pense numa ideia, um personagem, crie cenas. Para pensar na história, você deve usar as perguntas, aquelas perguntinhas que ajudam você a construir uma narrativa. O que aconteceu, quando, onde, como e com quem aconteceu? Isso vai ajudar você a criar uma história. É a partir dessa ideia que você desenvolve as etapas que vimos antes. Então, você vai desenvolver o roteiro, depois vai fazer com cuidado o desenho, a arte final, a coloração, as letras, que é a parte escrita, com bastante cuidado. Para fazer essas atividades, seria muito interessante se você pudesse usar um caderno de desenho. Faça como você quiser, crie. No retorno às nossas aulas presenciais, você pode trazer todo esse material para a gente dar uma olhada, para a gente ver. De repente, a gente faz uma exposição ou realiza algum outro projeto. O que vocês acham? Vamos criar? Com certeza vai ajudar se vocês aprenderem mais. E para isso, vocês têm na pasta Aprenda Mais, mais alguns vídeos que podem ajudar vocês. Então, o primeiro vídeo é da professora Michele, que ensina como fazer uma história em quadrinho, de uma forma bem simples e clara. Em seguida, vocês têm 2 vídeos do programa ABZ do Ziraldo, no qual ele entrevista Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Ziraldo é o criador do Menino Maluquinho, que também é uma história em quadrinho. E o Maurício de Souza é criador da Turma da Harmônica. Vejam só, são 2 quadrinistas conversando a respeito desse universo dos quadrinhos. É muito interessante assistir. São 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2, mas são vídeos bem curtos. No vídeo do João Marcos, que é o que tem a seguir, ele conta a sua própria história por meio de desenhos. Ele vai fazendo os desenhos e contando a história dele. É uma história de superação e muito interessante assistir a esse vídeo. Vamos pôr em prática, então, o que aprendemos. Agora nós temos uma atividade a ser desenvolvida pelos alunos dos 6º anos A, B e C, que usam esse livro Português, Conexão e Uso. Então, esses alunos vão fazer a leitura 1 da página 80, onde vocês têm uma HQ do Calvin Haroldo.
Observe a história, o texto escrito, os desenhos, as expressões. Observe os elementos que compõem a história, os elementos que nós vimos, o requadro, os balões, as calhas. Observem todos esses detalhes. Logo em seguida, vamos para a exploração do texto, que é na página 81 e 85. Em seu caderno, você vai colocar o título Exploração do texto, páginas 81 e 85, como está escrito ali. E em seguida você vai fazer a resposta das questões, vai responder as questões. Não esqueça de pôr o número da questão em seu caderno antes de respondê-la. Assim você vai saber de que questão é essa resposta. Então você vai fazer as questões 1, 4 e 5. Na questão 5, você tem duas colunas. Vocês podem copiar as duas colunas e fazer a ligação com traços, com setas, ou vocês podem copiar a primeira coluna e, em seguida, copiar a segunda coluna já colocando no lugar certo de acordo com a questão. Depois vocês vão fazer as questões 6, 7 e 8. Na número 8, vocês têm algumas imagens. Não precisa se preocupar com as imagens. Vocês vão colocar apenas a alternativa, a letra A, B, C, e vão colocar a resposta ao lado. E por último, vocês vão fazer as questões 10 e 11. Para os alunos do 6º D que usam esse livro Português Linguagens, vocês vão ler a história em quadrinhos que vocês têm na página 83, 86. Lá vocês têm a história em quadrinhos do Ziraldo, do Menino Maluquinho, com o título Coisas da Vida. Observe a história, o texto escrito, os desenhos, as expressões faciais, corporais, os elementos que compõem a história em quadrinhos, balões, as calhas, os requadros. Observem esses detalhes de como foi construída essa história em quadrinho. Em seguida, vocês vão fazer o exercício que segue, na página 87 e 88. Esse exercício no livro não tem um título, mas vocês vão colocar o título Exploração do Texto, página 87 e 88, certo? E depois vocês vão também responder as questões selecionadas abaixo. Não esqueça de pôr o número da questão em seu caderno antes de respondê-la. Então, vocês têm as questões 1, 2, 4, 7, 8 e 10, 11 e 13, tá certo? Então, vejam só, todos vão responder 8 questões, tanto os cestos A, B e C, como o 6º D. Assim que vocês terminarem de responder as questões no caderno de vocês, vocês vão fotografar essa atividade, fotografar as respostas que vocês fizeram e vão enviar as fotos usando a ferramenta Tarefa lá no Moodle. No Moodle, vocês têm aqui, ó, entrega de tarefa. É neste lugar que vocês vão colocar as fotos das atividades, tá? E aqui vocês têm o Aprenda Mais, que é onde vocês têm aqueles vídeos que eu falei. Essas ilustrações que vocês têm aqui, das atividades, vão ser substituídas pela videoaula amanhã, assim que eu terminar de fazer a edição, tá certo? Então é isso. Vocês vão fazer as atividades, fotografar, postar lá no Moodle, tá certo? Tchau, tchau para vocês e bom trabalho aí!